Olá, alunos, tudo bem com vocês? Essa semana vamos iniciar um conteúdo novo, é o conteúdo de polinômios. Eu vou explicar hoje definições, as nomenclaturas de cada polinômio, que dependendo do número de termos, os polinômios vai ter uma classificação. Pode ser monômios, binômios, trinômios, e eu vou mostrar para vocês. Também eu vou mostrar como que é identificado o grau de um polinômio e como faz a redução de um polinômio. Então, vamos aprender um pouquinho sobre polinômios? Na definição de polinômios, aqui que eu coloquei para vocês, são expressões algébricas formadas pelas adições algébricas de monômio. Expressões algébricas são aquelas expressões que envolvem um coeficiente, que é um número, e envolve as letras, que são chamadas de parte literal. Eu gravei uma videoaula sobre expressões algébricas e vou deixar as indicações aqui nos cards para que vocês vejam a aula e para quem já viu, para relembrar. Então aqui vamos aos exemplos. No exemplo A, eu tenho aqui 7 vezes A vezes B. Esse 7, ele é o coeficiente. E o AB, que é a parte algébrica, é chamada de parte literal. Esse polinômio, que é um monômio, que só tem um termo só, quando tem um termo só é chamado de monômio. Eu tenho aqui agora um polinômio com dois termos. Eu sei que tem dois termos porque a operação matemática de adição e subtração vai separar os termos. Então, eu tenho aqui o primeiro termo aqui, olha, e tenho aqui o segundo termo. Então, eu tenho um polinômio de dois termos. Na letra C, eu tenho um polinômio com três termos. Na letra D, um polinômio com quatro termos. E na letra E, um polinômio com cinco termos. Cada polinômio vai ter uma classificação. Na letra A, igual eu falei, é chamado de monômio, porque é um termo só. Quando tem dois termos, é chamado de binômio, o polinômio. Na letra C, o polinômio é chamado de trinômio, porque tem três termos. E a partir de quatro termos, não tem nome específico, é apenas polinômio mesmo. Então, nessa letra D tem quatro termos, é só um polinômio normal, não chama nem de binômio, nem trinômio, nem monômio. E na letra E também é só o polinômio normal, tem cinco termos. Além dessas classificações, como identificar o grau de um polinômio? Para identificar o grau de um polinômio, devemos observar o expoente do polinômio. Olha, observe o exemplo dado. Qual é o grau desse polinômio que eu dei aí? Esse polinômio tem cinco termos. Eu vou observar, observe que só tem uma variável, que é a variável x. Então, é um polinômio de uma única variável. Se eu tenho que descobrir o grau, eu vou olhar o termo que tem o maior expoente. O maior expoente aí é o 4. Então, vai ser o termo 8x elevado à quarta potência. Portanto, esse polinômio é classificado como sendo do quarto grau. Na letra B, eu coloquei um polinômio agora que tem outras variáveis, não apenas uma variável, tem três. Tem o x, tem o y, tem o z. Nesse caso, tem que levar em consideração cada expoente de cada variável. Observe aí no primeiro termo. Eu tenho aqui o x, 8x vezes z ao quadrado. O x aqui, quando não aparece, o expoente é 1. E aqui tem o z ao quadrado. Eu vou somar os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, esse primeiro termo aqui é do terceiro grau. Esse segundo termo aqui tem um 5 aqui, com 1 do y vai ser 6. Então, aqui é do sexto grau. Esse 3x é 1 grau. E o 2 aqui é 0 grau. Então, o maior grau aí vai ser desse termo aqui. Portanto, esse polinômio é um polinômio do sexto grau, porque eu somei os expoentes do y e do x. Na letra C também, eu peguei um outro polinômio e observo também os expoentes. São variáveis diferentes. Eu vou somar os expoentes das variáveis. Somando aí, o grau vai ser desse segundo termo aqui, olha,
A aqui é elevado a 1, B elevado a 1 e 5. Então, somando dá 7. Portanto, esse polinômio é dito um polinômio do sétimo grau. Na simplificação agora de polinômios, simplificar é organizar esse polinômio, porque às vezes o polinômio vem desordenado, todo repetido, então precisa ser organizado. Para simplificar, eu gravei o que é monômios semelhantes. Vocês precisam saber o conceito de monômios semelhantes, que são aqueles monômios que têm a parte literal semelhante. Parte literal é a parte que tem as letras. Observe aqui, eu vou deixar as indicações aí no card desse vídeo que eu gravei sobre monômios semelhantes. Aqui eu tenho, olha, um termo e tenho aqui 5x² vezes y². Eu vou procurar aqui nesse polinômio um outro termo que tem essa parte literal. Observando, vai ser o último termo. Então, eu vou organizar esses dois termos. Eu reescrevi aqui o polinômio, já organizando. Olha, 5, aqui já vou organizar na segunda linha. 5x elevado ao quadrado vezes y², e já organizei. Esse y vezes x da quinta, eu organizei com esse outro 7y vezes x elevado à quinta. Eu vou organizar esses dois. E o menos 2x, ele vai ficar sozinho, porque não tem outro termo para simplificar. Então, arrumando, vai ficar assim. Eu vou somar os coeficientes e conservo a parte literal. Lembra do conceito de adição de monômios. Eu vou deixar as indicações aqui nos cards também para vocês, para quem quiser relembrar aí ou aprender. Quando é uma adição, soma os coeficientes e conserva a parte literal. 2 mais 5, 7. E menos 3 mais 7 vai dar mais 4. E conserva a parte literal e repete o menos 2x. Então, depois de fazer a operação, o resultado final ficará esse aí. E coloquei aqui um segundo exemplo. 2ab mais 2ab² mais 6ab² mais 4. Observe que os únicos termos semelhantes são o segundo termo e o terceiro. Eu vou arrumar esse 2, eu vou somar 2 mais 6, que dá 8. Repito a parte literal aqui. Reescrevendo o polinômio. Depois, eu somo, né, o 2 com o 6, então vai dar 8 aqui. Repito a parte literal. Vou repetir aí o outro polinômio, esse outro termo aqui é do polinômio, porque ele não tem o que simplificar aí. E vou repetir o 4 também, que não tem simplificação, só é o 4. Então, essa é a parte reduzida. Então, pronto, foi simplificado o polinômio. E era isso que eu queria passar para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima videoaula.